índice de endividamento do paranaense, que alcançou o segundo maior patamar da história para o mês de agosto. Dados da pesquisa feita pela Fecomércio no Paraná mostram que 95,8% das famílias paranaenses estão endividadas. Desde o início do levantamento, esse é o segundo maior patamar da história para o mês de agosto. Os paranaenses estão mais endividados que o restante do país, onde 79% das famílias estão com algum tipo de dívida. O economista da Fecomércio, Rodrigo Schmidt, explica que esse resultado tem ligação direta com a alta da inflação, que passa de 10% nos últimos 12 meses. Verificamos que a inflação ela está também atingindo essa faixa de renda com mais intensidade, né? Então, se nós vermos nos últimos 12 meses, no acumulado, a inflação está superior a 10%, principalmente em alimentos e itens de primeira necessidade que fazem parte do consumo preferencial dessa faixa de renda. A nova pesquisa também mostrou que o índice foi puxado pelas pessoas de menor renda. A taxa subiu para 96,4% entre aqueles que recebem até 10 salários mínimos. O cartão de crédito continua, claro, sendo a principal fonte de endividamento das famílias. Exatamente. Cartão de crédito, depois vem o financiamento de carro, né, com 8,9%, financiamento de casa com 5,2% e o crédito consignado com 2,3%. Então, disparado na frente é o cartão de crédito, né? Então, existe essa facilidade, né, de aceitação pelo próprio comércio dessa modalidade, mas também ela tem que ser usada, né, com bastante cuidado, porque uma vez atrasada a parcela, também gera um lucro bem considerável, juros bem considerável, né? Então, as famílias têm que estar atentas, né, e efetuando os pagamentos nas datas de vencimento para não terem este aborrecimento, né, e prejuízo para o orçamento familiar. O percentual de consumidores com contas atrasadas no estado também aumentou no último mês, passando de 24,8% para 26,3%. Schmidt lembra que o maior volume de inadimplentes, nesse caso, também é de famílias com menor renda. É claro que quando chega assim ao nível, né, nessa escala, torna-se um tanto preocupante, porque pode, né, como nós também estamos verificando, partir para a inadimplência, que seria o caso das contas em atraso. Então, nós vemos aqui que comparado com julho, né, o percentual subiu, estava em 24,8% e agora, neste mês, em 26,3%. Então, né, uma alta de 1,5%, que é uma alta relativamente assim, significativa, né, mesmo porque as variações elas não são tão gritantes, né, de um mês para o outro. E apesar do resultado, o economista explicou que a pesquisa mostrou uma reação das vendas no comércio, porém abaixo das expectativas. Mas o comércio paranaense, pelo levantamento da pesquisa conjuntural, no acumulado do semestre, comparativamente ao ano passado, ele apresentou crescimento. Então, ao mesmo tempo, nós vemos assim que a economia ela está reagindo, né, mas de uma forma menos intensa, como nós imaginávamos, né, mas ela vem assim num crescente, né? Se vermos também o acumulado do segundo trimestre de 2022, do PIB, né, conforme dados do IBGE, ele também apontou crescimento da economia. A pesquisa da Fecomércio é feita em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Aqui, ó. Na verdade, é um comportamento bem adequado ao momento, né? Vamos dizer assim, né? Muita gente acaba fazendo suas dívidas, isso não quer dizer que não vai pagar, né? Tá se comprometendo mais ainda. Tem esse sinal aí de pessoas de mais baixa renda, ou seja, não está conseguindo, de repente, pagar as contas, tá colocando no cartão, enfim, isso acaba virando uma bola de neve, né?
E por isso até que ele aconselha, gente, mas faz no cartão, mas vai pagando a parcela no mês, porque senão tá lascado, né? Mas é um espelho desse momento. As pessoas, economia difícil, as pessoas com renda comprometida, seja aquela que tem mais dinheiro ou menos dinheiro, todo mundo aí tá tendo que sentar, fazer conta, repensar as despesas, né, por conta do momento. E claro, acaba usando o cartão de crédito, que é o mais simples, né? Você passa lá e depois eu vejo, né? Agora, a questão é ter cuidado para não entrar numa grande dívida aí. Daí o grande problema dessa última inflação que a gente está vivendo, né? Nós temos inflação que varia de década para década. Tem até a participação do Marcelo Fernandes, que ele dá a opinião dele, fala que o preço hoje das coisas é muito menor que na década de 80 e 90. A inflação era aquilo, hoje está estabilizado. Mas a grande questão é que o impacto dessa inflação foi em produtos básicos. E isso que tem gerado esse grande problema de endividamento das famílias. É porque assim, quando você tem um impacto, por exemplo, no preço do carro, você não compra o carro. Você não troca de carro, não compra um carro zero. Você tem impacto no preço de roupa, você fica com a roupa que você tem. Você não compra uma roupa nova. Enfim, produtos que você não tem a necessidade de gastar todos os meses. O problema é quando se sobe o preço de produtos básicos, como foi a disparada no preço do óleo de cozinha, que a dona de casa usa todos os dias, como foi a disparada do preço do arroz, a disparada no preço do botijão de gás, que ninguém mais cozinha em casa sem botijão de gás. Poucas pessoas utilizam fogão a lenha em casa, então é um produto essencial. E isso, colocado na mesa de quem ganha pouco dinheiro, por exemplo, o salário mínimo, é grande parte do salário. Se você tem um impacto na alimentação de quem ganha 20 mil por mês, você tem um impacto de 10% do orçamento. Agora, para quem ganha o salário mínimo, o impacto de um aumento nesses produtos é de 80% do salário. E aí você tem que pagar as outras contas básicas. Então a grande questão da inflação desse período é a inflação dos produtos básicos, que se você for no mercado hoje e pegar um panfletinho do mercado de 2020, por exemplo, você está pagando o dobro no valor dos produtos. Isso que tem dificultado muito a vida das pessoas. A Flávia Pietrobon coloca: o povo passando fome, mas a economia está bem. A Flávia comenta aqui. A Sandra manda: o mercado a gente só consegue fazer a compra do mês no cartão. Está bem difícil, pessoal. O Mário Moreira coloca: fala sobre o bolo que precisa crescer para depois repartir. Quem na minha época lembra, o bolo cresceu e não foi repartido com o povo. Apenas ele cita com os o políticos. Delfim Neto aí, que foi ministro da Economia, né? Exato. Na época militar, inclusive. Enfim. A gente vai colocando são opiniões, a opinião, né? do pessoal.